E o ministro André Mendonça, que acabou de tomar uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? É inacreditável o que o ministro André Mendonça acabou de decidir. Vocês vão ficar completamente perplexos. E outra bomba que acabou de explodir: mandato acabou de ser cassado, está inelegível, gente, tá? Mandato acaba de ser cassado, tá inelegível. Eu vou trazer também essa outra bomba que explodiu em Brasília, também nos mínimos detalhes. Gente, tudo isso e muito mais, além dessas outras várias informações, é uma mais impactante que a outra, e eu prometo pra vocês que esse vídeo aqui vai estar imperdível do início até o fim. Mas claro, gente, antes de tudo e qualquer coisa, ó, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E ó, gente, já vai pegando aí o cafezinho de vocês, fica bem confortável. Nicolas Ferreira perdeu a paciência e partiu pra cima do Lula e do PT e dos esquerdistas. Muito tempo que eu não vi ele tão furioso como ele ficou aqui nesse vídeo. Vocês vão saber o motivo, gente, tá? O que estão pretendendo é muito pior do que a gente imaginava. Agora vocês vão saber de toda a verdade, no que há por trás desse plano do Lula, do PT, aqui no Congresso Nacional. Vocês vão entender, vejam só. 9 anos atrás, né, do PT contra a redução da maioridade penal. Quantas vidas não foram ceifadas desde 2003 para cá, que o Lula lá em 2003 disse também que era contrário? Quantos menores de 16, 17 anos que cometeram abuso, que roubaram as pessoas, que saíram impunes? O que esse merda, né, desse ECA faz com essas pessoas? É isso mesmo. Sabe por quê? O ECA, até então, só protegeu o marginal e o vagabundo. Porque nenhum desses que estão aqui gritando chega e recebe na casa deles os criminosos. É muito fácil chegar aqui e ficar fazendo, sabe, narrativa pra poder enganar bobo, pra poder chegar e falar o seguinte: respeita a minha fala, ganha pra deputado federal e vem pra cá, presidente. Essas pessoas, o máximo que ela pode ter como penalização é 1 a 3 anos em ressocialização lá dentro. Isso se não completar 18 anos e é solto imediatamente. É muito interessante que venham aqui e pagam de virtuosos. Vamos cuidar dessas crianças. Não tem criança e adolescente ali, meu amigo, vítima não. Ninguém que tá querendo colocar estudante em cadeia, não. Esse adolescente, esse marginal, não vai pra cadeia. Aos 18 anos ele é solto e fica 3 anos, isso é justiça? É muito interessante olhar somente pro lado, né, digamos assim, dos direitos humanos, e a pessoa que foi morta por esse menor. E essa criança que foi abusada? Vocês ficam com um discurso muito demagogo há anos, que não protege o cidadão de verdade. O povo brasileiro está cansado disso. Tem pesquisa que mostra que mais de 80% da população brasileira quer sim a redução da maioridade penal. Perdão, errei. 90%. Esses 10% é igual a música do Gustavo Lima. Os 10% é vagabundo. Porque é inacreditável como até hoje tem que discutir isso. Enquanto fica aqui proletando, adiando a discussão, vocês vão ser responsáveis por essas crianças abusadas? Vocês vão ser responsáveis por as pessoas roubadas? Claro que não. Pelo amor de Deus, é impressionante como a gente tem que aqui pedir para que criminoso vá para cadeia. É porque obviamente vocês gostam de bandido, inclusive colocou um na presidência. Não ao adiamento, e vamos discutir essa matéria e colocar, mesmo que seja menor, criminoso na cadeia. A discussão aqui é simples, é cristalina. É quem defende menor vagabundo, que mata, rouba, estupra, e quem quer que ele vá para cadeia. Eu citei aqui a favela e eu sei mesmo o que um menor delinquente de 16 anos pode fazer. Porque você não conhece a verdade, você não sabe o que acontece lá dentro. Agora, qual é a solução? A solução é qual você não disse. A esquerda não fala. Existe um lado que está defendendo com que esses menores, que já podem decidir o futuro do país votando, que já podem casar com o consentimento dos pais, que também possam ser responsabilizados pelos seus atos. Este é um lado. O outro lado não apresenta solução, vota inclusive contra o aumento de pena para crimes hediondos. O governo atual, e neste ano, a maior taxa de feminicídio é neste ano. Meus parabéns por esse recorde. Nós temos, só em 2023, 11 mil adolescentes. Não é qualquer coisa, não. É muita gente. É muito menor. E finalizo. É muito melhor. Eu já falei, você não estava aqui, presta atenção. Eu já falei, 74, quer que eu repito? Artigo 74. Você não é o presidente, já falei com o presidente. Eu já falei com o presidente. Concluir. O deputado já vai concluir. Para concluir, existe dois lados aqui. Pode me chamar do que quiser. A verdade é nua e crua. Há pessoas sendo mortas, crianças sendo abusadas, porque esses menores não estão na cadeia. Então é simples resolver. Quem quer cadeia para essas pessoas e quem não quer. O povo brasileiro já decidiu, 90% é a favor. Vamos ler o relatório agora e vamos aprovar isso, porque ninguém aguenta mais. Só isso que está aberto. Tá aí, gente, tá? Nicolas Ferreira rasgou o verbo e esfregou quem realmente quer punição para criminoso
para bandido de verdade, né? Porque uma coisa é você falar que você quer punição, outra coisa é você ir lá e assinar se a favor dos projetos que são apresentados dentro do Congresso Nacional, gente, tá? E agora, gente, notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma derrota, gente, tá? Lula da Silva acaba de sofrer mais uma derrota acachapante. Alcolumbre, gente, oficializa derrubada de veto de Lula e libera verba para prefeituras endividadas. Aquilo que Lula não queria que acontecesse, o Davi Alcolumbre peitou. Alguns aliados dizem que o Alcolumbre traiu Lula, foi lá e derrubou o veto do Lula para desespero da esquerdalhada. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, promulgou nesta quarta-feira, 27, 4 dispositivos da lei da LDO de 2026 que haviam sido restaurados pelo Congresso depois da derrubada de vetos do presidente Lula da Silva. A publicação saiu no Diário Oficial da União e inclui a liberação de convênios e transferências federais para municípios de até 65 mil habitantes com pendências fiscais. Segundo Alcolumbre, ao menos 3.000 municípios devem ser beneficiados para desespero do Lula, gente, tá? A medida permite que pequenas prefeituras inscritas no CALC, sistema que monitora irregularidades fiscais de estados e municípios, voltem a receber recursos de programas federais, emendas parlamentares e convênios com a União. Algo que o Lula não queria de forma alguma que acontecesse. Ou seja, Lula da Silva acaba de ser apunhalado pelas costas por Davi Alcolumbre mais uma vez. E essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e parece que, ao que tudo indica, não vai ser a última vez que o Davi Alcolumbre dá essa risada na cara de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá aqui. Aí, vocês pensam assim, gente, tá ruim pro Lula, né? Será que ainda pode piorar? Pode, gente, tá? Em pleno ano eleitoral, vejam a bomba que a imprensa, o escândalo dentro do governo Lula que a imprensa decidiu revelar para o Brasil inteiro. E a informação que a gente tem de bastidores é que o governo Lula tá desesperado. A equipe de campanha do Lula está desesperada aqui, ó, com essa notícia que a imprensa está ventilando, está revelando e mostrando para o Brasil inteiro. O desespero está tomando conta do Lula, vejam só. Demos destaque, gente, para o 4º ano seguido de prejuízo dos Correios. A estatal terminou 2025 com 8 bilhões e meio de reais na conta negativa. Isso é muito mais do que o dobro do prejuízo de 2024, que chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Teve entrevista coletiva com a nova gestão dos Correios para apresentar o resultado dos 100 primeiros dias do plano de reestruturação da estatal. E o que ficou muito claro é que os Correios estão muito longe de sair da crise atual. 4º ano seguido de prejuízo, um plano de reestruturação que está caminhando, mas não consegue bater nem metade da meta, caso, por exemplo, do programa de demissão voluntária. Um dos pontos mais importantes desse projeto, Correios é extremamente inchado, são mais de 80 mil servidores, um custo fixo de uma estrutura cara, inchada e com uma gestão atrasada, de um modelo atrasado de negócios. Os Correios fizeram no final do ano passado um empréstimo de 12 bilhões de reais com uma taxa de juros altíssima, com a garantia do Tesouro Nacional, e ainda assim estão precisando de dinheiro. Agora, em 2026, o governo já disse que não vai botar dinheiro lá, mas a próxima gestão, a próxima administração do Brasil vai ter que lidar com esse problema. Como já falamos tantas vezes, o Correios tem um problema estrutural, de modelo de negócios, e o Brasil precisa tratar disso rapidamente, não só o governo federal, mas o Congresso Nacional, para dar uma solução para isso. Não dá para isso virar uma draga de dinheiro do contribuinte brasileiro. Nessa toada de prejuízo dos Correios, o governo aparece com uma proposta de pedir permissão ao Congresso Nacional
Nacional para poder reduzir impostos sobre combustíveis usando receita extra do petróleo. O governo está arrecadando muito mais, porque o petróleo está muito mais alto, então ganha em dividendos, royalties e mais impostos, além do imposto de exportação de petróleo que passou a cobrar este ano, e quer usar essa sobra para reduzir impostos sobre combustíveis. É burlar a lei de responsabilidade fiscal. Basicamente é essa a permissão que o governo está pedindo, repetindo o mesmo roteiro de Jair Bolsonaro em 2022. Teve até uma coisa de bastidores, a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda disse que o governo ia anunciar a redução de PIS e COFINS para a gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, começa a entrevista dizendo não vamos anunciar a redução de impostos, vamos anunciar o envio desse projeto para o Congresso Nacional. Então, o governo Lula repete o governo Bolsonaro porque tem o mesmo desafio, precisa ser reeleito e vai tentando na canetada resolver o problema do preço do petróleo sem deixar de interferir na Petrobras, ou seja, a fórmula continua a mesma e temos então, portanto, uma situação de fragilidade da gestão da coisa pública no Brasil, né? É disso que estamos falando. Da gestão do governo Lula. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil mencionar, né? Lula, incompetência. Isso aqui é a comprovação do fracasso que foi Lula da Silva na presidência da República. Eu fico imaginando os petistas, né? Os lulistas, os esquerdistas que fizeram L, votaram no Lula, depois ter acesso a uma notícia como essa daqui, né? Ou seja, jornalista da CNN explodindo, né? Escândalo, gente. Lula é um câncer para o Brasil. Isso aqui, gente, tá? Gente, às vezes eu fico pensando assim, não precisa ter 2 neurônios para entender. Se o Lula em 4 anos teve a proeza, foi tão incompetente para fazer isso aqui, vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com o Brasil se o Lula ficar mais 4 anos? Vocês têm noção? Meu Deus do céu, gente, que Deus nos livrai dessa maldição que é o Lula no PT, gente, porque o Brasil e o povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de Lula incompetente, esse câncer tomando conta do nosso dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, tá? É muito incompetente. Vamos lá, porque tem mais, gente. Tem mais, meu Deus do céu. Em nova gafe, Lula menciona lavar louça como obrigação diária de mulheres. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro dizendo isso aqui. Aquelas militantes lá da Globo News estariam furiosas, massacrando o Bolsonaro. Mas aqui é o Lula. O Lula veste vermelho, ele pode. Mais uma fala misógina e desastrosa do Lula, gente. Agora eu quero ver se aquelas militantes vão massacrar o Lula como elas fizeram com o Bolsonaro. O presidente Lula cometeu mais uma gafe na tarde desta última terça-feira, ao defender o fim da escala 6x1. Ao enumerar os benefícios da medida, em especial para as mulheres, Lula disse que a mulher tem que lavar louça ao chegar do trabalho em casa. A vida da mulher é mais grave ainda. A mulher trabalha e quando chega em casa, ela tem que lavar louça, tem que lavar o banheiro, tem que cuidar das coisas. A mulher tem dupla jornada. Então, para o Lula, a mulher tem que lavar louça. Agora a pergunta que fica é: o homem também não pode lavar uma louça? O homem, ao chegar do trabalho em casa, não pode ajudar as mulheres? Gente, que fala machista foi essa? Na minha humilde opinião, é uma fala machista. Porque pelo menos aqui em casa, gente, tá? Aqui em casa, eu chego do trabalho, meu esposo chega do trabalho. Quando eu não lavo a louça, ele vai lá e lava. Aqui não tem problema nenhum. Meu marido, quando precisa, vai lá, lava a louça sim. Mulher, lava a louça. Meu Deus. A Janja até agora não falou nada, né? Tá caladinha. Opa! Se eu falar, vai piorar a situação pro meu maridinho. E eu não quero perder a minha galinha dos ovos de ouro, não quero perder o luxo, não quero perder as viagens, não quero perder, né? A mordomia, deixa eu ficar, ó, caladinha. Porque a Janja, em qualquer outra coisa, ela mete o nariz, o dedo dele vai lá e fala mesmo. Mas aqui, até agora,
ela não enquadrou o Lula aqui nessa fala machista. E aí, gente, vocês acham que ela vai falar alguma coisa? Ou é só quando convém? Quando convém eu falo. E agora, eu acabei de ter acesso aqui a uma informação que eu vim correndo trazer para vocês. O Partido Novo cogita retirar o Zema da disputa presidencial. Eu queria muito a opinião de vocês aqui, gente, tá? Vocês acham que seria uma decisão, uma postura correta do Partido Novo em retirar o Zema da disputa presidencial? Romeu Zema que continua atacando o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Nas últimas entrevistas que ele concedeu aí, voltou a atacar o Flávio Bolsonaro novamente. Claro que no eventual segundo turno ele disse que, olha, entre Lula e Flávio Bolsonaro, eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele ainda continua criticando muito o Flávio Bolsonaro, aquela questão lá do áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. E aí, gente, vocês acham que esta decisão do Partido Novo seria uma decisão acertada ou talvez seria um outro caminho? Coloca aqui embaixo aí a opinião aí de todos vocês, gente, tá? E agora, gente, saiu aqui uma informação que gerou muito incômodo nos aliados do Lula. Muita gente da esquerda começou a acender um sinal de alerta porque o Lula andou escondendo informações que eles consideram informações muito importantes, muito graves, e ele tinha que ter contado para eles o que estava acontecendo. Aí eles começaram a colocar na cabeça, né, os esquerdistas, tá, os aliados do Lula. Por que o Lula escondeu da gente essa informação? Vejam só. Tá na Folha de São Paulo. Lula omitiu, ou seja, ele não contou até para amigos que precisaria de radioterapia e tentar mostrar vitalidade para a eleição. Vejam só a manchete da Folha de São Paulo. Lula omitiu até de amigos que precisaria de radioterapia e tenta mostrar vitalidade para a eleição. Se o Lula está com todo esse vigor para enfrentar uma campanha, para enfrentar até um novo mandato. Deixa eu até bater aqui na... que Deus nos livrai disso. Por que o Lula escondeu que vai passar por um tratamento que é a radioterapia, que não é qualquer tratamento, a gente sabe muito bem ao que ele vai ser submetido. Radioterapia, meu Deus do céu, para um cara de 80 anos. Então, gente, tá? Segundo a Folha de São Paulo, tem uma ala da esquerda, tem alguns aliados do Lula que não gostaram dele ter escondido essa informação. Será que o Lula vai mesmo aguentar? O Lula está tentando passar que está bem das pernas, está tentando passar que a saúde dele está impecável, que está com aquele vigor, mas nos bastidores o cara vai ter que ficar indo ali, ó, no hospital cerca de 15 vezes para fazer um tratamento contra um câncer de pele. Por que ele escondeu essas informações dos seus grandes aliados? Muita gente ficou muito incomodada deles terem, alguns se sentindo até enganados por Lula. Se o Lula está passando por um problema grave de saúde, eles acham que deveriam ter sido comunicados, né? Afinal de contas, eles estão dando o sangue para que o Lula se perpetue no poder. E o Lula esconde uma informação gravíssima como essa, de que ele vai passar por procedimentos... Radioterapia, gente, tá? Vocês sabem muito bem, para um cara de 80 anos, não é pouca coisa. E o ministro André Mendonça, que tomou uma decisão que chocou o Brasil inteiro. O que levou o Mendonça a autorizar nova operação da PF contra o Cláudio Castro, gente, tá? E eu vou ser muito sincera e honesta. Você sabe que aqui eu prezo pela transparência, pela honestidade. A situação, gente, tá catastrófica para o Cláudio Castro, que é um parlamentar mais alinhado com a direita. Inclusive, acabou de sair aqui a informação de que o partido está quase confirmando a notícia de que ele não vai mais concorrer ao Senado Federal pelo partido, realmente porque a coisa tá muito feia pro lado dele. E eu penso o seguinte, pro ministro André Mendonça
ter tomado essa decisão é porque a coisa tá feia além da conta. E tá aí, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, autorizou nova operação da Polícia Federal contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, após concluir que há um conjunto robusto de elementos indiciários apontando possível atuação criminosa na liberação de investimentos bilionários no Rio Previdência, no Banco Master, controlado por Daniel Vorcar. Ou seja, Cláudio Castro envolvido até o pescoço com falcatruas envolvendo o Daniel Vorcar. A Polícia Federal teve acesso a muitas informações e o ministro André Mendonça não teve outra alternativa a não ser tomar essa decisão drástica, gente. Então tá aí, só para atualização para vocês. E o partido do PL tá assim, gente, tá quase certo que o Cláudio Castro não vai disputar ao Senado pelo partido do estado do Rio de Janeiro. Assim que sair essa confirmação, eu venho aqui para confirmar ela para vocês. Mandato cassado. Essa informação foi divulgada. Prefeito de Seropédica tem mandato cassado por abuso de poder e município pode ter novas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu cassar os mandatos do prefeito de Seropédica, o professor Lucas, do PP, e de sua vice, Andréia Furquim, do MDB, por indícios de abuso de poder político e econômico na campanha que os levou à reeleição de 24 no município. Com isso, o município, no interior do Rio, deve passar por novas eleições quando o processo for totalmente concluído. Então, possivelmente vai ter novas eleições, inelegíveis, perderam os mandatos. Meu Deus do céu, gente, tá? Meu Deus do céu. Realmente foram gravíssimas acusações. Tá aí. Após a eleição, o prefeito promoveu demissões em massa. Tá aí a decisão. A decisão foi assinada pela juíza Maria Juíza Sinotti e entendeu a parte dos pedidos feitos pelo Ministério Público Eleitoral, que identificou um inchaço na folha de pagamento da prefeitura no ano da eleição. Ou seja, foram valores muito altos. Assim, ano de eleição, sempre acostumado a ter um gasto X, mas no ano eleitoral, aquele valor aí chamou atenção, né, gente? Tá aí a Justiça Eleitoral fez aí a condenação. Então, o mandato foi cassado. Se você gosta de ver petista sendo humilhada, se você gosta de ver petista sendo esculhambada, esse aqui é o vídeo perfeito para você, gente, tá? A petista, a lulista, a esquerdista, a Daniela Lima acabou de ser humilhada sem dó e nem piedade. Pega o cafezinho e, ó, assista aí de camarote, vejam só. Aldo, eu ouvi agora atentamente a explicação do senhor, ou o pensamento do senhor. O fato é assim, o mundo inteiro, a Europa, enfim, tem se movimentado em torno da ideia de uma economia menos dependente de petróleo, menos dependente de óleo, menos dependente de poluentes. Me parece que o senhor está olhando um pouco para trás, projetando um futuro que talvez já tenha os dias contados? Não, Daniela, quem está olhando para trás é você. Essa agenda ambientalista, essa agenda do Greenpeace, essa era a agenda do passado. A agenda de hoje é a agenda de busca do petróleo. Recentemente, o governo britânico autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega não explora apenas petróleo, ela agora está explorando também terras raras no fundo do mar. Há uma corrida no mundo por terras raras no fundo do mar. Os Estados Unidos não vieram aqui sequestrar o Maduro por causa da democracia, é petróleo. A guerra contra o Irã não é diferença religiosa entre o calvinismo norte-americano e o islamismo do Irã, é petróleo também. Então o mundo está indo atrás de petróleo. A China aumenta o consumo de combustíveis fósseis, principalmente de carvão. Você viu essa conferência do clima? Quem veio para a conferência do clima? Ninguém veio. Os Estados Unidos não mandou nem o porteiro da Casa Branca. O
Xi Jinping não apareceu, o da Rússia não apareceu, o da Índia não apareceu, nenhum aqui do Mercosul apareceu por lá. Virou um converscote de ONGs com a agenda do governo e da ministra Marina. Então, o mundo um dia poderá, de fato, se livrar dos combustíveis fósseis, mas isso está muito distante de nós. O que há hoje é uma corrida aos combustíveis fósseis. Por que é que a Guiana é um petroestado? Porque foi atrás do petróleo. E o Brasil, o que é que oferece lá no Amapá? Proíbe o petróleo e distribui Bolsa Família em alguns municípios com 93% da população vivendo de Bolsa Família. Pelo amor de Deus. Gente, tá a cara da Daniela Lima, gente, tá? Que humilhação. A gente fala o que quer e escuta o que não quer, né? Quem tá vivendo de passado é a Daniela Lima, gente. Sempre para tentar passar pano pro Lula, né? Essa mulher, ela tem um desespero para que o Lula continue no poder, né, gente, tá? Essa vai gostar de passar pano pro Lula, gente. Meu Deus, e não cansa de passar vergonha, né, gente? A gente falou o que quis e ouviu o que não quis, né? Aldo Rebelo humilhou a Daniela Lima aqui nesse vídeo e esfregou aí muitas verdades que, se ela não sabia, agora tá sabendo, né? O mundo inteiro quer petróleo. E não foi só a Daniela Lima, não, já. A Basília também, passadora de pano pro Lula, foi humilhada por ninguém mais, ninguém menos que o advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi tentar passar pano para ministro Alexandre de Moraes e vejam só a lapada que a Basília recebeu, sofreu, né? Do Martin De Luca, advogado de Donald Trump. Vejam só. Quando o ministro Alexandre de Moraes decide, ele está falando em nome de uma instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando a justiça de um outro país vem intimar e tentar até julgar uma autoridade brasileira, isso está dentro da nossa soberania, né? Está afrontando a nossa soberania, tentando apequenar ou até invalidar uma decisão do Brasil. Isso aí deixa de ser contra um homem, Alexandre de Moraes, passa a ser contra um país, né? Eu estava escutando um comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estavam falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Imagina você se todo tirano, todo ditador do mundo pudesse simplesmente bloquear conteúdo e liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos porque não gostou. Imagina quantas vezes Nicolás Maduro não gostou do que os venezuelanos em Miami falam dele. Quantas vezes Raul Castro não gosta do que os cubanos na Flórida falam dele? Quantos coreanos exiliados da Coreia do Norte falam coisas que Kim Jong-un não gosta? Imagina se todos eles pudessem simplesmente bloquear debate público nos Estados Unidos porque estão incomodados, porque isso afeta a Venezuela, porque cidadãos venezuelanos poderiam assistir às coisas que estão sendo faladas de Nicolás Maduro, porque os cubanos poderiam ouvir o que as pessoas em Miami falam sobre a ditadura cubana. É tão absurdo, e obviamente é tão absurdo que não tem precedentes. Alexandre de Moraes é distinguido por ser o primeiro caso na história dos Estados Unidos onde um jurista estrangeiro tentou fazer isso e foi pego. Nenhum outro ministro do STF fez isso, não temos outro presidente, um ministro brasileiro fazendo isso, nenhum outro juiz brasileiro fez isso. Nessa, ele está sozinho. Que vergonha, né? Basília Rodrigues foi tentar proteger, passar pano pro ministro Alexandre de Moraes e levou uma lapada do advogado de Donald Trump. Essa doeu. Não doeu? Faz todo sentido. E o pior é a parte em que ele fala, só que o Alexandre de Moraes foi pego. Os Estados Unidos percebeu rapidamente as decisões, os abusos, né, das decisões do ministro Alexandre de Moraes, foi pego pelo governo americano e agora a justiça está sendo feita e o ministro Alexandre de Moraes, a depender do resultado, pode sofrer severas punições, inclusive pagar uma indenização multimilionária, gente, tá? Essa é a grande pergunta, né? Será que ele vai ser condenado na justiça americana? Será que eles vão cobrar uma multa estratosférica? Será que eles vão conseguir mexer no bolso do ministro Alexandre de Moraes? E aí, gente?
Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês.